Há muitos anos atrás, eu li um livro que chamava Sexo para Mulheres Casadas. E na época, mesmo tendo achado um belo de um absurdo, eu não sei se eu percebia o quanto daquilo já estava impregnado em mim. Não por conta do livro, mas por conta de tudo aquilo que a gente cresceu ouvindo e sabendo. Numa das minhas fases mais importantes de desenvolvimento, a gente morava num apartamento, ele era de 4 andares, e a tia que cuidava de mim, para minha mãe poder trabalhar, ela morava no térreo. E às vezes, depois que elas chegavam de trabalho, minha mãe, juntava ela, essa vizinha que cuidava da gente e outras vizinhas do prédio, para poderem conversar ali na frente. Sabe aquela coisa de tipo, senhoras? Pegava um chimarrão, sentava ali na frente, tipo, do prédio, na frente do portão principal e ficavam fofocando e trocando informação da vida, falando mal do marido, enfim. Eu lembro que um dos dias a conversa foi se elas passavam ou não o colarinho e a gola da camisa dos maridos. E eu devia ter tipo uns 8, 9, 10 anos. Elas falavam o que que o marido brigava, o que que o marido deixava, o que que o marido gostava. E boa parte dos assuntos eram sobre outras pessoas que não elas mesmas. E eu já trouxe num dos vídeos aqui o tanto que crescer na minha família me deixou em estado de alerta para ser boba. Era como se eu crescesse entendendo que aquele feminino, ele era muito permissivo e muitas vezes bobo, que os homens tinham as próprias vidas e eu duvidava muito, assim como duvido hoje, que tivesse uma roda de homens no trabalho falando sobre se eles passavam ou não a beirada do vestido das mulheres deles, ou se quando eles lavavam a louça a mulher reclamava disso ou daquilo. Acho que realmente isso até hoje não faz sentido. E quem sabe esse perceber como era a vida de uma mulher casada tivesse muito mais intrincado em mim do que eu acreditava na época. E aí, na segunda formação em sexologia que eu fiz, que a primeira é uma formação em sexologia freudiana e reichiana, é mais específica, assim. A segunda, ela foi um pouco mais aberta, mais ampla. E aí eu lembro que eu comprei vários livros sobre a vida sexual das mulheres dos anos 50, como que era a vida de casado dessas mulheres nos anos 60. Tem até um livro, eu acho que é o Matrimônio Perfeito, eu vou deixar a capa dele aqui. E quão forte é esse livro e quão bizarro ele é em muitos sentidos. Aliás, tem uma palestra que eu amo de paixão, eu acho que eu já indiquei ela para quase todos os meus pacientes, que é sobre a vida sexual no Brasil. E essa palestra é maravilhosa. Mari Del Priore, muito obrigada. E aí tem vários outros pontos nisso. Eu mudei de lugar porque tá pegando muito sol lá, eu vim pra cá. E eu sei que eu tô contra a luz, mas é porque eu gosto desse fundo com as plantinhas, enfim, até o consultório tá pronto. Eu ainda vou ficar nessa peleia, né, pra poder me organizar com os fundos. Mas tem uma questão de que eu não conseguia entender, principalmente no meu primeiro relacionamento sério, que acabou virando um casamento, a importância de manter a pessoa que tu é dentro de uma relação. Porque acho que eu cresci e o exemplo ele arrasta muito mais do que aquilo que a gente ouve falar. Então, por mais que eu soubesse, conforme os anos foram passando, da importância de ser alguém, de ter a tua individualidade, teu próprio mundo, isso ainda não fazia sentido, porque o exemplo que me arrastava era esse de mulheres dividindo a noite adentro exemplos de o que elas faziam em casa ou como elas tratavam o marido. Como se eles fossem o centro da vida delas, e não elas mesmas. E por mais que hoje eu me considere muito privilegiada, porque nem minha mãe, nem essa vizinha tinham profissões próprias. Minha mãe trabalhava com o meu pai e essa vizinha trabalhava como cuidadora de crianças, mas eu não sei se eu posso dizer que era uma coisa que ela realmente queria, que era o sonho dela, que era uma carreira que ela estava construindo, sabe? Se for o caso de uma outra pessoa que isso é realmente um desejo e é uma carreira, tá ótimo, desde que seja algo teu. Mas eu sei que ela fazia aquilo como uma forma de ganhar dinheiro ainda podendo estar em casa. E olhando por dentro, né, por debaixo dos panos, eu percebia o tanto que ela vivia o desejo do marido e não dela. E aí eu lembro de um final de semana fatídico, que eu estava casada, e aí eu fiquei me sentindo assim muito vítima da situação, mas de um jeito assim
coerente, tipo, Eduarda, que sensação horrível vitimista é essa, sabe? Porque era um prédio alto e ele era todo telado. Então eu tava me sentindo presa dentro da tela, sabe? Como se fosse um gato olhando pra fora. E aí eu tava ali parada na janela e vendo a vida acontecer. E aí meu marido gostava de ficar no sofá, ele não gostava de ficar fazendo nada. Quando ele saía era porque tinha algum evento de música, algum evento na igreja que eu já não queria mais participar. E eu não tinha mais os meus próprios eventos. E antes da gente casar, que a gente se conheceu na faculdade, eu era uma pessoa que eu saía bastante, eu tinha várias amigas, a gente fazia várias programações noite adentro, ia no mercado às vezes só para comprar sorvete, uma garrafa de vinho e a gente ficava dando risada e era bom, porque era parte de uma idade, era parte de um momento da minha vida. Só que quando eu me vi casada, algo dentro de mim mais forte do que eu se instalou, em que eu me sentia realmente presa. E aí eu comecei a fazer crochê, que eu gosto, era uma coisa que eu realmente gostava muito de fazer, mas era um hobby que me permitia estar em casa sem ter um outro mundo. E por mais bizarro que pareça, eu sei que porque eu já ouvi isso de várias outras pessoas e eu acho que isso é horrível, mas eu sei que acontece com mais gente do que, né, para além de mim, de que às vezes a pessoa ela não quer sair para não abrir precedentes para o outro sair. Então, se por exemplo eu falasse, um sábado, um domingo, eu vou sair com uma amiga minha, eu estaria abrindo precedentes para ele pegar um domingo para sair com os amigos dele. E na época isso parecia uma coisa meio inadmissível. Como que um homem casado vai pegar um domingo para ir brincar de airsoft com os amigos? Hoje é óbvio que eu me envergonho dessas coisas, óbvio que eu acho assim muito bizarro. Só que é isso, o exemplo arrasta. E a gente vem de gerações que pensavam muito diferente daquilo que a gente tem de material para pensar hoje. Não que só pelo fato de a gente ter um bom material a gente vai realmente conseguir pensar diferente, mas eu acho que é o primeiro passo. E aí, nesse final de semana que eu fiquei olhando a tela, né, do apartamento na janela, eu fiquei pensando que eu não tinha nada para fazer. E aí ele virava para mim e falava assim: "Ué, mas me fala o que tu quer fazer. Marca comigo, fala, ó, sábado a gente vai fazer tal coisa". E eu lembro de pensar: "Nossa, mas eu não quero ter que pedir toda vez para tu fazer uma programação", porque ele era muito mais tranquilo que eu. Mas boa parte daquele cenário eu mesma que tinha construído. Eu construí o cenário de não ser convidativo para ele pensar em fazer coisas. As coisas que ele pensava não me eram agradáveis, porque falava de uma vida anterior dele que eu não queria participar. E aí eu não queria fazer coisas porque, de alguma forma, isso poderia abrir esses precedentes para ele ter outras programações que não me envolvessem. Então, nem o que era do mundo anterior dele, que deveria ainda ser mundo atual, era aceito, e nem aquilo que poderia ser, tipo assim, do meu próprio mundo era visto com bons olhos por mim mesma. E tudo isso por uma visão muito pouco crítica na época do que é a vida de uma mulher casada. E aí pode parecer muito pequeno, mas esses tempos, quando meu marido falou, que é outra pessoa, tá? Quando meu marido falou que ia para um show em São Paulo, eu fiquei tipo, nossa, que legal! Vai mesmo, vai ser muito legal, te diverte, vê teus amigos. E é uma coisa que não tem nada a ver com gostar mais de uma pessoa ou gostar de um jeito diferente da pessoa. Eu era possessiva. Tiveram relacionamentos que eu nem gostava tanto assim da pessoa. Mas eu não deixei uma vírgula de ser possessiva e de brigar por coisas que eu nunca deveria ter brigado. Então, se tem um exemplo vivo de alguém que era muito louca e que está numa batalha árdua para ser menos louca, sou eu. Óbvio que com muitas ajudas, muitas conversas, muitos anos de terapia, muitos livros novos. E a minha experiência como psicóloga, ouvindo mulheres, ouvindo homens falando sobre a forma de se relacionar, realmente isso foi mudando minha vida, assim. E eu já falei o tanto que eu me considero privilegiada por poder ouvir ângulos de histórias que nunca seriam contados a não ser naquele espaço privilegiado, sabe? Quais foram as coisas que tu pensou que eram de uma mulher casada? Tem uma paciente minha que ela já voltou várias vezes de madrugada. Hoje ela tem um relacionamento muito saudável, mas ele poderia ter ido por vários outros lugares não tão bons assim.
E geralmente quando ela chegava tarde, ela realmente estava com as amigas, pós o trabalho, ou saída com amigas queridas, antigas, que ela simplesmente estava conversando e batendo papo e não queria ter noção do tempo. E a gente conversava sobre o fato de ela ser uma mulher adulta, que trabalha muito, que paga as contas dela, que batalha para ter um futuro melhor por ela e pelo marido, hiper responsável, cozinheira, cuida da casa, é uma mulher incrível. E ela queria sair com as amigas dela e não ter tanto a noção do tempo. E conversar com ela também foi me abrindo a cabeça de o que que tem? Por que que tem algo que moralmente falando é adequado, estar com as amigas num café da tarde, mas estar com as amigas e perder a noção do tempo, porque tu tá conversando e tá tão gostoso que tu vai chegar em casa 3 horas da manhã, é absolutamente errado porque é imoral. E eu não conseguia me responder. O que que tinha de errado nisso? Porque realmente não tem. E não tem pra mim e não tem pro meu parceiro. Mas eu levei tempo. No começo desse meu relacionamento, eu tive uma treta um dia que ele foi viajar sozinho e eu falei pra ele não volta tarde, porque eu ainda não consigo lidar com isso. Ele ia sair com os amigos e eu falei só não volta tarde. E ele foi falar que chegou 1 hora da manhã e aquilo pra mim já era tarde. E eu estava numa fase de transição em que eu expliquei pra ele, eu sei que não tem nenhum problema, mas eu ainda preciso de tempo para digerir essas coisas. Eu ainda preciso de tempo para mudar alguma coisa dentro de mim que é mais forte do que aquilo que eu sei, que eu conheço e que eu acredito. E é isso, se tu tá nesse momento de batalha, de escolher a pessoa que tu quer ser e tá tentando te tornar, que é uma coisa que eu vivo nesse processo e eu ainda tenho zilhões de coisas para melhorar, mas eu sei que é um processo e eu sei que eu tenho interesse nele. E isso me basta. O interesse em ser melhor, em viver e deixar viver, ser feliz e deixar ser feliz, é o que vai fazer florescer o nosso relacionamento, sabe? Então é isso. Eu sou a psicóloga, sexóloga Eduarda Nicolodi e eu estou usando os vídeos aqui para poder discutir um pouquinho sobre os meus próprios aprendizados e o tanto que eu acho que isso foi fundamental no meu crescimento e o tanto que eu acho que pode ser importante para alguém saber que a pessoa não tá louca sozinha, ela não foi louca sozinha e que tem sim um processo de melhora e que a gente não é Gabriela, não vai nascer assim e morrer assim. A gente tem muito, 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 muito para aprender. E aí, dá a mão, vamos junto.